Bom, então primeiro eu vou ler o poema em grego e depois vou começar a contar as peculiaridades, né? Então, Pius είναι ο λόγος της ποιήσης που βγαίνει από το ποιό και που σημαίνει πράτο. Ζητάω την απάντηση από τους ακίνητοποιημένους. Esse poema, ele vai ter essas palavras que eu destaquei aqui, piízis, pió, aquinitupim-menos, que são palavras relacionadas com o verbo pió. Deixa eu ver se eu já coloco aqui. O verbo pió, que é fazer, e é um fazer que ele vai gerar a palavra piese, que é a poesia, poiesis, né, no grego antigo. E aqui em tupi menos, tá, que também tem ali no interior da palavra a poesia. Aqui eu vou chamar atenção, eu vou colocar um trecho do Brandão, Jacinto Lins Brandão, a antiga musa, em que ele vai falar um pouco dessa palavra poesia. Então ele vai dizer assim: se Homero e Hesíodo não conhecessem os termos poietes, o nome do agente, poiesis, nome da ação, e poiema, nome do resultado da ação, quer dizer, ainda que não conhecem, eles conhecem o verbo poiein, fazer, cujos significados têm impacto nas noções posteriores do poeta, enquanto fazedor ou produtor, da poesia como feitura ou produção e do poema como feito ou produto. Poiein tem o sentido de fazer. Então, é o fazer que está no infinitivo. Tá? Então, fazer, produzir, é o verbo no infinitivo. Então, poiein. Enquanto poietes seria o agente, né, que ele vai colocar ali o nome do agente, quer dizer, o fazedor, aquele que faz, o produtor, né, aquele que produz. E poiesis é feitura, quer dizer, a poesia propriamente dita. A poesia feita, a feitura da poesia, a produção da poesia. E poiema, que é o feito, é o poema. Tá? Então, um poema feito. Isso tudo, quer dizer, é uma palavra só, a partir da poiein, quer dizer, a poesia, ou pior, em grego moderno, ele vai gerar todas essas palavras, quer dizer, é uma raiz só. Isso fica muito bonito para a gente, porque poesia em grego é verbo, né? Ele vem a partir de um verbo e acaba tendo essa riqueza. Então, a Caterina ela vai aproveitar no poema, quer dizer, tem três relações aqui, ela vai aproveitar três situações em que a mesma raiz é aproveitada. E aí, como fazer isso? Porque poesia em português é um substantivo, né? Como não dá essa dimensão toda. Tem o poeta, a poesia, o poema, mas fica complicado. Então, poiesis, que seria feitura, pior, fazer, aqui em tupi menos. Aqui em tupi menos já é uma palavra composta, eu coloco ali uma interrogação, porque demora um pouco para entender também como fazer essa relação. Então, poiesis, poesia. Aqui eu vou fazer outras relações, porque a poesia, o pior, esse verbo, piume, então eu tenho o verbo na voz ativa, pior, piume, na voz passiva, ser feito, e existem outras palavras em que piise ou poiese, né? Aqui eu vou ler no grego moderno, apokodikopise. Então, decodificação. Decodificação seria fazer do código, né? Então, tirar do código. Então, esse pior, poiese, ele aparece em outras palavras. Isso é muito comum no grego. Ele está... Seria, então vai aparecer ali astikopió, urbanizar, melopió, musicar, quer dizer, fazer melodia,
fazer, ou então fazer, tornar urbano, fazer urbano, urbanizar, que, quer dizer, ele tem mais essa dimensão do fazer, e por um acaso a gente aproveita a poesia, os latinos, já nos latinos, né, os romanos. Então, em português, uma tradução poderia ser piesis, ali como feitura poética, pior, fazer poesia, akinitopia menos. Então, a primeira tradução que vem, qual o sentido da poesia que vem de fazer, quer dizer, vem da palavra fazer, e que significa agir. Peço a resposta dos inertes. Então, akinitopia menos são os inertes. E aqui começa a dar uma ideia para fazer esse poema, de mudar o sentido, mudar um pouco a etimologia desses poemas e fazer a tradução a partir do latim. Porque eu tenho o inerte, a palavra ars, artes, né, a arte nossa, distancia um pouco de poesia, a arte é mais abrangente. Só que aí é possível fazer uma relação. Iners, inertes, também iners, também tem relação com ars. Na verdade, o que acontece a gente chama na fonética, né, de alçamento. A vogal do A passa para I. Mas é só uma mudança da vogal, mas quer dizer, arte e inerte, eles têm a mesma base, a mesma origem, ali em ars. Tá? Então, pelo latim, arte está contida em inerte, tá? Então, ars, artes, iners, inertes, em que in é prefixo de negação. Tá? Então, iners, inertes. Ali eu estou colocando o nominativo e o genitivo, quer dizer, ars e artes é só uma declinação, é a mesma palavra. Então, ali eu começo a estabelecer uma nova relação etimológica, não mais com poesia, que em português não tem, mas com arte. Então, além desses, atuar e agir tem a mesma origem etimológica, a partir do verbo latino ago. Então, ago origina agir em português, e do verbo ago, a gente tem uma parte desse verbo, que a gente chama de supino em latim, que é o actum. Então, agir e atuar, ou então ato, ou então ator, tudo tem relação com ago. Ele vem sempre da mesma base. Aí eu consigo fazer uma outra relação aqui etimológica, uma outra relação da palavra. Então, qual a razão da arte que significa atuar, que saiu da palavra agir? Aqui eu faço uma relação, em vez de poesia, uma relação com o teatro. Né? Então, arte no teatro como o atuar. Né? E o atuar saiu da palavra agir. Eu mudo um pouquinho o poema, né? Porque piosine, ou logos, tis piesis, puvienia, topio. Então, qual o sentido, qual a razão da poesia que vem do verbo agir e significa fazer? Que vem do verbo fazer e significa agir, na verdade. Então, eu mudo um pouco o que significa atuar, e atuar que saiu da palavra agir. Zital tinapantisi, eu peço a resposta dos akinitupi menos. Eu peço a resposta dos atores inertes. Esse poema da Caterina está chamando para militância. Ela faz esse, quer dizer, o artista tem que estar fazendo, ele tem que estar o tempo todo, ele tem que estar lutando, ele tem que, o poema não pode ser inerte. Isso tanto para o poema em si, tá? O poema ele tem que trazer alguma luta, algum sentido de combate, e em termos de política também, ele pode ser um poema engajado. Ele pode ser engajado ele com ele mesmo, o poema com a literatura, ou ter um engajamento mesmo social, que é o que ela faz. Então, quer dizer, ela chama para a ação. E aí eu estou
eu faço essa relação, qual a razão da arte, que significa atuar, que saiu da palavra agir, peço a resposta dos atores inertes. Quer dizer, eu quero uma resposta daqueles que estão inertes, que estão sem fazer nada, dos isentões, seriam. Como que é que você fica isento diante de determinada situação? A essência da poesia é fazer, quer dizer, é agir, é atuar. Ela não dá para fazer poesia sem ter um engajamento, sem ter um entendimento, seja literário, seja político. A Caterina tem essa dimensão aqui nesse poema, que eu acho que é acho que foi o mais desafiador em termos de linguagem, assim, quer dizer, não é o mais desafiador, mas é o desafio que eu consegui resolver, na verdade. Outros desafios eu não cheguei a tanto.